pessoal, tudo certinho? How are you today? Como é que vocês estão hoje? Então, nós estamos aqui novamente. Eu sou a professora Lee Jung, clérigos e professora de inglês de vocês. Estamos aqui juntos com nossos colegas aqui, Gisela, né, a nossa querida amiga intérprete, e nossa parceira aqui, Ginny. Hello, Ginny! Hello, how are you today, teacher? I am fine, and you? I'm fine. Pessoal, e vocês como é que estão? Estão bem? Eu estou felicíssima e louca, amando as aulas. Estou relembrando e vou depois avançar, porque eu quero falar inglês. Todo mundo precisa falar inglês. Então, ó, bora, vem. Tô animadíssima. Então, pessoal, olha, veja só que frase, né? Que falas, que palavras nossa colega Ginny agora expressou. Como é importante. É tão bom, a gente precisa realmente valorizar todas as oportunidades de aprendizagem, de conhecimento, tá? Tudo que é bom, que vai ser produtivo para a nossa vida, né? Então, olha, só para relembrá-los, né? Reforçar, tá? Não percam essas oportunidades, né? Que a vida nos oferece, assim, tá? Então, assistando às nossas aulas pelo aplicativo Educa Recife, pelo QR Code e depois no YouTube, para quem não tiver tempo, né, de assistir no mesmo horário da aula, tá certo? Bem, pessoal, na nossa caminhada, como eu sempre falo, é importante a gente compreender a estrutura, né, da língua inglesa. Você compreendendo a estrutura da língua inglesa facilita muito a construção da organização do que você quer falar, do que você está lendo, o que você está produzindo, né, até por imagens, tá certo? Então, relembrando as estruturas, a gente sabe que uma frase pode ser afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, a estrutura, como eu comentei com vocês, em inglês, as estruturas respeitam muito as ordens. Então, na estrutura afirmativa, normalmente, tá, vai se começar. Como eu coloquei em destaque nesse slide, vocês vão observar que o sujeito vai estar sempre na cor vermelha, sujeito na cor preta, os verbos principais estarão na cor vermelha e os complementos da frase, quando tiver, né, quando houver necessidade, estarão na cor azul. E a cor laranjado escuro vão ser os verbos auxiliares, os acessórios, tá? Então, na estrutura de uma frase afirmativa, normalmente começa pelo sujeito, depois vem o verbo principal, esse verbo principal flexionado quando necessário, vocês vão ver quais são os momentos que devem ser flexionados, tá? E o complemento. Numa frase negativa, começa também normalmente pelo sujeito e toda frase negativa em inglês precisa de um verbo auxiliar, né, que vai caracterizar a frase na negativa. Esse verbo auxiliar vai ser flexionado de acordo com o tempo verbal. Tempo que eu falo assim, se a frase está no presente, está no passado, está no futuro. Aí o verbo auxiliar vai ser de acordo com aquele tempo da frase, tá? E o not caracteriza a negativa. Quando a gente usa um verbo auxiliar, o verbo principal vai ficar na sua forma básica, seja lá qual for o sujeito, seja lá qual for o verbo não vai flexionar. Depois o complemento. Nas interrogativas, também, obrigatoriamente, tem que, assim, quando eu falo obrigatoriamente, eu já estou falando da norma culta, da norma, né, da gramática, né, precisa de um verbo auxiliar também. E esse verbo auxiliar também vai ser de acordo com o tempo verbal da frase. Existe também aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas, como porquê, onde, né, qual. Essas palavrinhas de pergunta, em inglês a gente chama de WH question.
Então, se tiver, se precisar na pergunta, essas palavrinhas de pergunta, será a primeira palavra. Depois vem o verbo auxiliar, depois vem o sujeito, o verbo principal novamente. Como tem o verbo auxiliar, o verbo principal fica na forma básica e o complemento, tá certo? Então, essas aqui são exemplos de estruturas básicas, tá? São de estruturas básicas de sentenças da língua inglesa, tá? Olha só, É. sabe uma das dificuldades que eu sempre tive quando estava estudando? Eu não sei vocês, gente. Fala pra gente qual é a maior dificuldade, tá? Eu vou colocar a minha nas interrogativas. Exatamente, professora, nessa questão das interrogativas. E eu esqueço muito, né, a questão do verbo, de como colocar esse verbo. Então, amiga Dini, interrogativas, né? Muita gente... Existe a forma formal e informal. A gente está trabalhando na forma formal, né? O que a gramática pede, tá? Então, pronto. Interrogativas. São sentenças interrogativas. Sentenças interrogativas sempre iniciarão com o verbo auxiliar correspondente ao tempo verbal desejado, como eu falei antes, tá? As interrogativas diretas, né? Não é aquela que você questiona, mas aquela que você está perguntando diretamente, sempre terminarão com um ponto de interrogação, tá? Isso em português, isso em inglês, sempre terminarão com o ponto de interrogação. Sentenças interrogativas, como a gente viu de estruturas, a gente vai agora lançar em exemplos, tá? Em português, a gente não usa esse verbo auxiliar para fazer uma sentença interrogativa. Em português, a gente só precisa diferenciar na entonação, né? Mas o inglês, obrigatoriamente, tem que ter o verbo auxiliar. Então, vocês têm aqui um exemplo. Em português, eu como pizza todos os dias? Olha, só a entonação. Eu como pizza todos os dias? Em inglês, a gente precisa do verbo auxiliar. Neste caso aí, vai ser o do. E o resto é igualzinho em português. Do. Eu, I, como eat, pizza, todos os dias, every day. Então, do I eat pizza every day? Eu como pizza todos os dias? Então, só mudou o quê? A utilização do verbo auxiliar, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem compreender aqui, tá? Trocar o verbo comer, eat, pelo verbo beber, drink, né? E pizza por água. Vocês conseguiriam fazer isso? Olha, é só trocar o verbo. Onde tem eat, coloca drink. E onde tem pizza, vocês vão colocar water, que é água, tá? Então, ficou, do I eat pizza every day? E se for beber? Do I drink water every day? Então, olha, só foi trocar os lugares, não tem mistério, né? Agora, não é bem pegadinha, mas é como falei para vocês antes, né? O verbo to be sempre é trabalhado diferenciado. Por quê? O verbo to be, ele é um verbo tanto principal como auxiliar. Eu vou retornar aqui o slide só um instantinho para vocês observarem. Aqui a gente precisou do verbo auxiliar, que está em laranja, né? E o verbo principal da primeira frase, do I eat pizza every day? O verbo principal é eat, é comer. O do é um verbo auxiliar, que na verdade não tem nem tradução. O segundo exemplo foi a mesma coisa. Do I drink water every day? Então, o verbo principal é drink, é beber. E o do é o verbo auxiliar. Quando a gente usa o verbo to be, ele mesmo se auxilia. Então, o que a gente faz? A gente coloca o verbo to be na frente, né? Coloca ele antes do sujeito, tá? E o verbo to be, como eu tinha falado para vocês, ele tem dois valores de tradução. Verbo ser e verbo estar. Então, se eu coloco assim, am I a student? Né?
eu sou um estudante, se eu usar como verbo estar, am I happy today? Eu estou feliz hoje. Então, só fiz trocar a ordem do verbo to be para a frente do sujeito. E assim sucessivamente, tá? Agora a gente vai começar aquele trabalhinho que eu comentei logo no começo, né? Não sei se vocês conhecem essa música, eu não sei. Ai, eu sou péssima, Jeannie. Mas vamos lá. I say hey. On? Yes. I say hey. What's going on? And I say hey. Péssima, né? Mas essa Hey. I say hey. What's going on? Adoro! Pronto. What's going on? Até a entonação já gera o quê? Pergunta. Se vocês olharem essa estrutura, a gente tem what, né? Apóstrofo S que representa o verbo to be, no caso é what is going on, né? Então, o que deve ser esse what's going on? Vamos lá, vamos seguir. Então, agora a gente vai trabalhar com os WH questions, famosos WH questions, tá? E o que são WH questions? É o nome que damos a um grupo de palavras que começam com a sequência de letras WH, por isso que é WH, tá? Além disso, essas palavras são geralmente usadas para fazer perguntas em inglês. Quando eu falo geralmente, porque eu tenho que fazer essa comparação. Da mesma forma que em português, eu digo, quando você vai viajar, eu estou fazendo uma pergunta, esse quando, né? Também posso usar esse quando não como pergunta, mas como resposta, quando eu tiver dinheiro. Então, eu coloco aqui geralmente, porque geralmente a gente usa para introduzir uma pergunta, tá? Por isso o nome WH question words, tá? Por isso que são palavras de pergunta em inglês, né? Os WH questions, as palavrinhas de pergunta, aqui tem um esqueminha. Ai, que legal! Fica mais fácil assim com mais esqueminha, fácil, né? Who, né? Exato. What, né? What? Então, aqui nós temos um esqueminha. Legal, da depois maioria. Vamos ver essa questão Vamos. Ensina a gente. Vamos trabalhando. Nós vamos trabalhar, né, com esses WH questions, tá? Dentro dos WH questions, existe um que é how, né? A gente escuta muito how are you, how old are you, esse how. Professor, esse how não começa com WH, é a única exceção, tá? A única palavrinha que é exceção, mas faz parte, porque a gente usa para fazer perguntinha. How sozinho significa como. Então, aqui nós temos uma tabelinha, um esqueminha, né, que mostra who é quem, whose, de quem, where, onde, where, se terminar no final, o from significa de onde, porque esse from significa de, retomando a origem, tá? Da pessoa, do animal, do objeto, seja lá qual for. Why, por quê, what, o que ou qual, with, o que ou qual também, when, quando, tá? Então, esse aqui é um esqueminha dos WH questions, tá? Como usar os WH questions, tá? Como dito acima, como a gente falou antes, os WH questions são geralmente usadas para fazer perguntas. E vem normalmente antes dos verbos auxiliares, como a gente mencionou antes, tá? Esses verbos auxiliares, do, das, a gente vai ver vários verbos auxiliares, ou também verbos modais que vamos ver. Os verbos auxiliares ou modais deverão ser correspondentes aos devidos tempos verbais e ao contexto. Como eu falei, se você estiver falando sobre presente, deverão ser verbos auxiliares e modais presente. Se estiver falando de algo do passado, então auxiliares e modais referente ao passado. Agora, estrutura usando WH questions, né? Só relembrando, tá? Então, as frases interrogativas com verbos auxiliares
ou modais. Então, a gente coloca o WH question sempre começando, depois vem o verbo auxiliar ou modal, né? Depois sujeito, verbo principal e o complemento. Então, isso aqui é a estrutura básica de frases interrogativas. Agora, frases interrogativas com verbo to be, né, fiz questão de destacar, não tem verbo auxiliar, porque o be funciona já como verbo auxiliar. Então, vai começar com WH question, WH, depois o be, depois sujeito e depois o complemento. Existem também frases interrogativas nos tempos contínuos, né? Continuous, né? Que é o tempo que está em progressão, que está acontecendo, tá? Então, vai na mesma ordem, só que o verbo principal, dependendo do continuous, vai estar numa flexão diferente, tá? Isso a gente vai também vendo com as aulas, durante as aulas. Bom, hoje, né, propriamente dito, a gente vai reforçar um pouco mais dois WH questions, que é o who e o what, tá? Who, como a gente viu, significa quem, tá? E, como a gente viu antes, ele vai ser usado logo de início, né? Vai ser a primeira palavrinha, tá? Então, who are you? Quem é você? Who called last night? Quem ligou ontem à noite? Who is the best football player? Football player in the world. Quem é o melhor jogador de futebol do mundo, tá? For you, Ginny. Para você, Ginny. Who is the best football player? Para você, quem é o melhor jogador de futebol? For me, Yeah. I hope so. This Portuguese football player. Então, nossa amiga Ginny considera melhor jogador de futebol um brasileiro, um jogador brasileiro. Que maravilha. Ah, ele não é brasileiro? Ele não é brasileiro? Não, eu esqueci o nome dele. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele é português. Ele é português, primo. Somos primos. Somos né? primos, faz então, parte. Deixa eu formar essa frase, bem, deixa eu ver. My favorite soccer player is Cristiano Ronaldo. Perfeito, olha só. Great! Né? Então, ela já está respondendo uma pergunta com who, tá? Feita pelo who. Então, vamos lá. E a segunda palavrinha de pergunta que a gente vai trabalhar um pouquinho é what. What pode significar o que ou qual. Eu coloquei alguns exemplos que podem usar como o que e como qual. Por exemplo, what do you want? Né? O que você quer? What is your favorite color? What is your favorite color, Ginny? Purple. I can see. Ok, então, qual é a sua cor favorita? Então, olha, nós estamos usando o que e qual com a mesma palavrinha em inglês, né? Então, da Ginny, purple, roxo. Tá na cara, né? What did you buy? O que você comprou? Observem aqui, o what não muda. O did é um verbo auxiliar que indica passado. Por isso que o verbo em português vem como comprou, tá? Em português, o verbo flexiona. Em inglês, o verbo não flexiona. O verbo principal não flexiona. O que flexiona são os verbos auxiliares, tá? Último exemplo aqui. What number is your house? Né? Qual, novamente, qual é Oi? Desculpa, aqui foi um erro de digitação, tá, minha gente? Number é número e house é casa. Your house, sua casa. Então, qual é o número da sua casa? Perdão, viu, minha gente? Foi um erro de digitação. 93. 93. Isso! Ô, Ginny, daqui a pouco... Essas aulas de inglês estão arrasando. Vamos lá. Então, olha... Porque a língua inglesa tem menos vocábulo que a língua portuguesa.
como nós temos em português, viu, Dini? Como nós temos em português sinônimos, palavras sinônimas, Sim. em inglês não é bem sinônimo, mas uma palavra em inglês pode ter várias significações. O que facilita bastante, não é? A gente aprender a gramática da língua inglesa. Exato. Então, quando o pessoal diz assim, mas é difícil. Não, não é. Não é. Basta que você comece a pensar em inglês. Exato, né? Exato. Em inglês, muitas palavras, elas são compostas de um radical e pega a outra, tá? Então, ajuda muito, né? Vamos lá, por exemplo, a palavra que a gente fala cherry, né, que é cereja. Sim. Então, aquela palavra esse berry, né, temos muitas frutas, tá? Blueberry, cranberry. Exatamente, porque elas são compostas assim. Aí, em inglês, tem essa facilidade. Então, what significam várias não, temos essas duas traduções, tá bem? Então, vamos agora brincar um pouquinho, tá certo? Vamos ver. Gente, o que é que vocês acham? Nós temos duas meninas aqui conversando. Uma, né, está pensando, e no pensamento dela tem um monte de coraçõezinhos. E a outra coleguinha está assim, meio abismada. O que é que vocês acham que ela deve estar questionando a coleguinha? Né? A outra está com cheio de corações assim na mente, né? Então, aí temos aqui um verbo auxiliar did, que indica que é passado. Temos you, que é você. E do é o verbo fazer, tá? Então, you do, você faz. Se é passado, você fez. Então, o que é que vocês acham? Qual a palavrinha de pergunta que a gente coloca antes? What ou who? What? What? What, né? Que provavelmente vai ser o que você fez, then, então, tá? Então, vamos ver. Então, exercitando. Did you do then? Que significa você fez então. Então, nós temos três opções. Letra A, what. Letra B, which. E letra C, how. Qual dessas opções vocês acham, pessoal? Né? Que é a resposta. A colega Dini já matou a charada. Na hora. Fazer não é quem fazer. Normalmente é o que fazer, né? Então, o que você fez então? Então, a resposta é what, né? What did you do then? O que você fez então, tá? Aqui, nós temos uma imagem de uma pessoa à porta batendo. Knock, knock, knock. E aí, já está aqui, inclusive, a tradução, né? Is knocking at the door. Está batendo a porta. Está batendo a porta. A gente vai fazer a pergunta com who ou com what? E aí, Dini? Está batendo a porta. Who? Who? Dole uma, dole duas, dole três. São as mesmas opções. Letra A nós temos what, letra B which e letra C who. Who significa o que mesmo, Dini? Quem? Quem? Olha a memória boa. Matando já. Então, vamos lá. Answer significa resposta. Então, who is knocking at the door? Quem está batendo a porta, né? Então, vamos lá. Mais um exemplozinho. Nós temos um casal, esse casal está sendo servido pelo garçom. O que vocês acham que o garçom deve perguntar ao casal? Normalmente, o que o garçom vai perguntar? Em português mesmo. O que você perguntaria? Se você fosse garçonete, Dini, o que você ia perguntar ao casal que você está servindo? O que vocês querem beber? O quê? Ok. O quê? Como é o quê, Dini? Como é o quê em inglês? What do you want to drink? Dini, nossa. Então, vamos lá, exercitando. Would you like to eat? Esse would, ele leva o verbo ao condicional. Então, o verbo aqui é like. Like é gostar.
Então, se eu levo would like, é gostaria, leva ao condicional o verbo, tá bem? Então, would you like, você gostaria. To eat, o que é eat, gente? A gente viu agora há pouco, verbo comer. Então, você gostaria de comer. Então, a resposta é what, o que você gostaria de comer, né? Pronto. Eu acho que esse aqui é a nossa... mais um exemplo aqui. Nós temos dois coleguinhas, né, dois amiguinhos, numa lanchonete, conversando. O rapaz fala assim, I can help you. I can help you quer dizer o quê? Eu posso ajudar você, tá? Aí ela faz uma pergunta, alguma coisa. Is your phone number? Number, a gente viu que é o quê? Significa o quê, Ginny? Number. Número. Número. E phone. Telefone. Telefone. Então, o que vocês acham que é phone number? Número de telefone. Ah! Tá? Então, olha, a gente vai aprendendo com assimilação também, né? Então, o que vocês acham que ela está perguntando ao rapaz? Vai ser what, which ou who? Oh, my gosh. A coleguinha, a menina, vai estar perguntando ao rapaz o quê? What is your phone number? Which is your phone number? Ou who is your phone number? Qual é o seu número de telefone? Ou qual novamente? Ou quem é o seu número de telefone? Gente, e aí, Ginny? What? What? Qual é o seu número de telefone, né? Então, answer, resposta. Resposta, what? Ei, Ginny, você vai tirar um 10 na prova, Oba! hein? Maravilha! E vocês, pessoal, minha gente, essa é a hora de aprender, viu? Para tirar 10 na prova e só luxar. Ginny. Então, pronto. Mais uma. Vamos lá. Temos uma moça passeando com o seu pet. Pet é animal de estimação, tá? Pode ser gato, cachorro, como é aqueles lagartos, né, Ginny? O lagarto agora. Bom, pet é o animal de estimação, Isso. tá? Nesse caso, a gente tá com uma imagem que a moça está passeando com o cachorrinho, tá? Em direção a uma casa, né? Em direção a uma casa. E, junto com ela, a gente vai ter uma frase. Came here in the morning. Came é o passado do verbo come, tá? Que é o verbo vir. Here, aqui, né? In the morning, pela manhã. É uma pergunta. Então, came, como é o passado do verbo vir, veio. Veio aqui pela manhã. E aí, a gente usa qual para completar essa pergunta? What, which or who? Na sua opinião. Who. Who. Se eu digo que veio, não vou perguntar o que veio, a gente vai perguntar quem veio. Então, a resposta é who. Who came here in the morning? Quem veio aqui pela manhã, tá certo? Então, pronto, gente. Eu espero que com esses exemplos tenha ajudado um pouco a vocês, tá? E a gente colocou aqui um desafio para vocês. Tentem, tá? Seguindo os exemplos dos exercícios, escreva no seu caderno 2 perguntas usando o que, ou qual, ou quem. Isso em inglês. Ginny, como é o que mesmo em inglês? O que? How? What? What? Oh my gosh! I forgot this expression. No problem, no problem. What? Tá vendo? Vamos exercitar para não esquecer. Gente, eu vou rever a aula, viu? Vamos comigo e vamos botar lá o exercício lá no YouTube para te corrigir. Façam isso. Who? What? What? Né? Qual também é what? E quem? Como é quem? É o who. É o who. É o who. Pronto, pessoal. Então, tentem exercitar, tá certo? Palavrinhas simples, podem reaproveitar as perguntinhas, as frases que estão aqui nos slides, só mudem os verbos, as pessoas, a situação em si. E o resto podem manter, tá joia? Então, Ginny, por hoje, né? Por hoje é só. Mas, minha gente, daqui pro final do ano, hein? Todo mundo, eu vou decorar isso aí. Eu vou usar isso aí. É maravilhoso.
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Então, pessoal, bye bye, see you another time. Então, vejo vocês em outro momento. Beijos!